Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Ouço o som de muitas águas, é a voz da igreja, as multidões, anunciando a palavra, percorrendo povos, tribos e nações. São os pés formosos sobre a terra, são as mãos que espalham a semente, são joelhos santos que se dobram. É a voz que clama, é a voz que clama. Somos a voz do que clama no deserto e que prepara um caminho ao Senhor. Mãos dadas proclamando que Cristo está voltando. Ainda muito pra se fazer, vamos além, dizer ao mundo que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, dizer ao mundo que Jesus vem. Bem, meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quem aqui vos fala é o presbítero Rinaldo, coordenador de missões de Benedito Bentes I. Eu louvo a Deus, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar voltando com o programa Fé em Ação do Departamento de Missões de Benedito Bentes I, aqui na deb.com. Há 2 meses, como meu amigo Tiago tem bem lembrado, nós não estávamos doentes, e há 2 meses paramos com o trabalho, com o programa. Mas aprove a Deus retornarmos nesta noite, e louvando a Deus por esse trabalho, por esse programa. E eu gostaria de iniciar orando a Deus pela misericórdia dele sobre a minha vida. Estou ainda enfermo, mas o Senhor tem me sustentado, tem me guardado todo mal. E eu não posso deixar de fazer a obra. Queria orar, agradecer a Deus, e nesta oração, irmãos, eu convido a todos os internautas que estão aqui ouvindo, que ore comigo apresentando a família do nosso amigo amado Jorge Neto, que faleceu neste dia de hoje. É lamentável, conheci muito, Deus usou muito aquele jovem para mim. Estou verdadeiramente sentido, mas queremos pedir a todos que orem pela família, para que o Senhor venha confortar, consolar nesse momento tão difícil. Só quem sabe é quem perdeu um parente. Eu perdi, tenho essa experiência, não um filho, mas meu pai. Mas aprove a Deus, no leito de morte, resgatar o meu pai. E eu quero louvar a Deus por tudo que Deus tem fez na vida daquele jovem, e usou ele para muita gente. Então, convido a todos para orar, agradecendo a Deus por o reinício desse trabalho, e também pela vida da família do Jorge Neto, e também de todos aqueles que perderam seus parentes queridos, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por este dia de hoje, por nosso nome estar escrito no livro da vida. Queremos te agradecer por reiniciar este trabalho, projeto Fé em Ação, por este programa, pela vida de Tiago, Cleuto, o anjo da igreja, o pastor, por todos que fazem parte desse trabalho, Jonatas, Ingrid. Deus, pedimos a ti também, Senhor, que o teu Espírito Santo continue conosco, nos dirigindo, nos guiando. Mas de uma forma, Senhor, especial, queremos pedir pela vida da família do Jorge Neto.
Creio eu, Senhor, que teremos muita surpresa naquele dia. E pedimos a Ti que o Senhor visite os corações de seus parentes, consolando eles, Senhor. Consolando esta família, que neste momento tão difícil, Pai. Tão difícil que muitos já passaram, outros estão passando e muitos irão passar. Que é a perda de um ente querido. Meu Deus, Tu és aquele que consola, que conforta. Pedimos a Ti que estenda as Tuas mãos poderosas, derrama do Teu bálsamo nesta noite. Meu Deus, aqui nós servimos, queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, trabalho do Departamento de Missões está no coração de Deus. Um trabalho que árduo, como o nosso pastor Edmilson, ele tem bem falado, que não dá holofotes, né? É um trabalho que não traz muito ibope para aqueles que querem aparecer, mas é um trabalho que está no coração de Deus, está no coração do pastor, está no coração de todos que fazem parte da Assembleia de Deus no Benedito Bentes I e as demais denominações. Meu Deus, eu quero agradecer por cada um, pelo Tiago, que tem arduamente feito esse trabalho. Irmãos, eu trabalho de uma forma, e eu acredito que Deus tem se agradado, de a gente honrar a quem tem honra. E a vida do Tiago, do Cleuto, um trabalho que, desse aqui, que eles têm lutado para permanecer de pé, é um trabalho que tem levado a palavra de Deus, não só no bairro do Benedito Bentes, no estado de Alagoas, no Brasil e fora do Brasil. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida deste jovem e a vida de todos. E dando reinício a esse trabalho, irmãos, nós temos aqui um relatório de todos os trabalhos que foram feitos este ano no Departamento de Missões de Benedito Bentes I, a campanha, e eu gostaria que os irmãos ficassem atentos, que estaria lendo, vou estar lendo. É importante ler, não para enaltecer o nosso nome, não, longe de mim, mas enaltecer o nome do Senhor, que tem dado oportunidade a todos nós de fazer esse trabalho, um trabalho muito bonito, um trabalho de pregar o Evangelho, de ganhar almas para o reino de Jesus, de também fazer uma ação de obra social. A palavra de Deus fala que a fé sem as obras, ela é morta. Então não podemos viver só de fé, nem só de obra. Tem que andar as duas juntas. E o Departamento de Missões, a Assembleia de Deus, os parceiros, diga-se passagem aí, citando a campanha da sede, na direção do seu coordenador, irmão Jarbas, tem nos ajudado, tem acompanhado esse trabalho. Então, sem mais delongas, eu gostaria de ler aqui o relatório deste ano. Relatório do trabalho do Departamento de Missões 2015. No dia 8, no mês 8 de 2015, houve um trabalho de ação social no terminal do Mucambo. Foi mencionado até na época aqui num dos programas. Entrega de agasalhos, cestas de alimentos, sopão, corte de cabelo com o diácono Sebastião, medição de pressão com o presbítero Antônio, trabalho com as crianças, com a equipe da A32, irmã Ivone, irmã Gedalva, evangelização, distribuição de folhetos com a campanha e primeiros passos. No dia 12/9 de 2015, houve a Semana Nacional de Missões, assistência médica, medição de pressão, consulta cardiológica, eletrocardiograma com a equipe do Dr. Kleber, com o apoio do auxiliar Cardoso, que viabilizou esse trabalho. Foi um trabalho muito bonito, um trabalho, irmãos, que a igreja tem afinco trabalhado, trazendo este benefício para a sociedade. Como eu tenho falado, a fé sem as obras, ela é morta. Feira festiva também, no mesmo dia, comemorando a Semana Nacional de Missões, na quadra de esporte, onde tivemos stander sobre missões, apoio dos departamentos, campanha evangelística, ida por todo mundo, canto de vitória, orquestra, levita do rei e banda visitante.
No dia 13/9, Semana Nacional, também no domingo de missões, distribuição de folhetos, doação de folhetos pela irmã Sandra, foram quase 6.000 folhetos. No dia 21/11, irmãos, mês passado, tivemos um trabalho de ação social na Fazenda Ginipapo, com o apoio da campanha evangelística, entrega de agasalhos, alimentos, cestas de alimentos, sopão, corte de cabelo com o diácono Sebastião, medição de pressão com o presbítero Antônio, trabalho com crianças com a equipe da 32, Ivone Gedalva e a irmã Vânia, e o diácono Jackson, que nos ajudou lá com brinquedos, com pula-pula. E na pregação, irmão, diácono, à tarde foi o diácono Fernando que trouxe uma palavra, e à noite o diácono Gabriel. E dentre essas duas pregações, tarde e noite, totalizamos um número de 12 almas para Jesus. Então foi um dia maravilhoso. Queria deixar bem claro, irmãos, que dentre esses anos que eu trabalho com missões, esse evento foi um dos eventos mais difíceis para mim, para toda a equipe, porque parecia tudo estar dando errado. E naquele dia eu disse: Senhor, ou o Senhor não está mais no negócio, ou o Senhor vai fazer grandes coisas. E assim Deus fez grandes coisas e honrou a oração de todos. A irmã Iraci com a sua equipe passaram a semana se consagrando, orando, todos oraram, intercederam, e o Senhor se fez presente. É um sinal, irmão, que a gente tem agradado a Deus e desagradado ao nosso inimigo. Glória a Jesus. E eu fico feliz, irmãos, e nesse culto agora de domingo que houve, o último culto do ano 2015, culto de missões, eu disse a Deus, agradecendo: meu Deus, foi um trabalho muito difícil neste ano, mas o Senhor nos honrou, né? Com 12 almas, neste dia 21, como o Senhor tivesse dito assim, uma alma por mês. Talvez, irmãos, diga bem assim, é pouca alma. Uma equipe de missões ganhar uma alma por mês, totalizando 12 meses, um ano. Mas eu louvei a Deus, porque Deus falou no meu coração, disse: olha, meu filho, vocês lutaram, talvez não ganharam no início, mas no final, eu que salvo, eu que curo, e é eu que liberto. Glória! E assim Deus fez, irmãos. Com toda dificuldade, com muitos irmãos enfermos ali, mas não deixaram de fazer a obra. E eu louvo a Deus, tributo a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor por esse trabalho. Trabalho difícil, mas trabalho que nós cada vez mais amamos. É um trabalho missionário. E fechando aqui esse relatório, não poderia deixar de mencionar todos aqueles irmãos que direto e indiretamente têm nos ajudado, seja no trabalho de evangelização, seja nas feiras de missões, que ali trabalhamos com evangelização, entrega de folhetos também, e toda a venda de alimentos para a obra do Senhor. Agradeço muito, meus irmãos, por tudo que os irmãos têm feito, orado e nos ajudado. Então, eu convido a todos agora a abrirem sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, muito conhecido, tema da festividade dos novos convertidos, ali na Grota da Boa Esperança, onde estivemos ministrando mês passado. E um tema que eu acredito que todos aqueles que servem a Jesus com fidelidade têm aborrecido o inimigo tem tentado nos colocar na cova de leões, né? Mas vamos meditar nesta palavra e com a graça de Deus, né, e a revelação do Espírito Santo, estaremos falando algo sobre isso. Daniel capítulo 6, versículo 16. Diz a palavra do Senhor: Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Vou repetir:
Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel. E o lançaram na cova dos leões. E falando o rei Dário, disse a Daniel: o teu Deus, grave isso, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, quem não conhece essa passagem bíblica? Daniel, Misael, Ananias, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Os 3 amigos de Daniel. Estavam sitiados pelos caldeus babilônicos em Jerusalém. Isso dado a revelação, se você vai encontrar isso em Jeremias, quando Deus ordenara que todo o seu povo se entregasse a Nabucodonosor. E eu começo a observar a vida de Daniel, um jovem, diga-se passagem, quando foi levado na primeira leva de Jerusalém para a Babilônia, ele não se contaminou com as iguarias do rei. E Daniel foi crescendo, mesmo mudando o nome dele para um nome de origem babilônica, mas ele permaneceu fiel, orando 3 vezes ao dia. E foi crescendo dentro daquele reinado, ao ponto de chegar a ser príncipe, dentre os 3 príncipes e 120 governantes. E todos começaram a observar que Daniel estava se destacando entre eles. E logo era notório que ele estaria sobre todos aqueles governantes e príncipes. E eles intentaram tramar algo sobre Daniel. Como eles não encontraram nenhum defeito, eles criaram um edito que dentro daqueles 30 dias não poderia haver nenhuma petição a nenhum outro Deus, nem outro rei, a não ser o rei Dário. Para pegar Daniel, segundo ele, no seu ponto fraco, orar a Deus 3 dias. Mas, se os irmãos lembram, na leitura eu disse, grave bem, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. 3 coisas aqui que me chamam a atenção. Um rei ímpio observa aqui um homem e ele frisa: o teu Deus, uma afirmação, a quem tu continuamente serves. Ele não serve hoje, depois de amanhã não serve. Daniel servia continuamente. Te livrará. O teu Deus continuamente serves, te livrará. Primeiro, o teu Deus. Ora, para a gente estar debaixo das mãos potentes do Senhor, precisamos confessar que Deus é o nosso Senhor. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu bom pastor. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando eu vou para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Eu faço aqui uma comparação com esse versículo 16 de Daniel, quando o rei, ele faz uma observação: o teu Deus. Ora, meu irmão, nós não podemos estar debaixo da proteção de Deus se nós não confessarmos que o nosso Deus é o nosso bom pastor. Daniel orava, servia continuamente e orava 3 vezes ao dia. Nós estamos nos últimos dias. Muitas coisas acontecendo, muitos evangelhos sendo pregados, evangelho de facilidade, evangelho para todo gosto, mas eu não posso dizer que Jesus é o meu bom pastor só de boca. Tem que estar dentro do meu coração, tem que estar dentro das minhas atitudes, seja na presença
ou seja, na ausência das pessoas, quando eu estou sozinho. Deus, o inimigo e a sociedade precisa olhar e testificar que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu bom pastor. Quando o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu lembro lá de Apocalipse, capítulo 3, a última igreja, aquela igreja que todo mundo conhece, que nem é nem fria, nem é nem quente, é morna. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo e tu comigo. Quando eu vou para o Salmo 91, que ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O que é que ele quer dizer? Irmão, ninguém convida ninguém para a sua casa, para morar lá, se não tiver intimidade e amizade com aquela pessoa. Para você dizer que você é servo de Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Eu começo a observar, ninguém chama ninguém um estranho e diz: vamos lá para casa passar uns 3 dias. Você vai para a minha casa. Eu, Rinaldo, aqui, se eu dissesse assim: olha, quem pode me convidar para eu passar um mês na sua casa? Agora lá eu não vou levar nada, vocês vão passar roupa, vão fazer minha comida, eu vou ficar lá. Você vai logo dizer assim: não, eu não tenho essa intimidade com o Rinaldo para ele fazer isso. Mas o meu Deus, ele quer essa intimidade. Ele diz assim: olha, eu quero que você tenha intimidade comigo e fidelidade, porque você vai entrar na minha casa e eu quero entrar na sua casa. Por isso que Jesus disse: eis que estou à porta e bato, lá em Apocalipse. Ele não está falando para o ímpio, ele está falando para a igreja dele. Você não chama ninguém para ir para a sua casa, para ceiar lá na sua cozinha. Você não chama, não convida uma pessoa para sentar na sua mesa e você deixar ele comer sozinho. No mínimo é indelicado. A pessoa que está sendo convidada quer sentar na mesa e quer ceiar com você. Isso é um sinal de aliança, de amizade, de intimidade. O dono da casa chama alguém e os dois estão lá ceando aquele banquete. Jesus, ele quer, espiritualmente falando, ter essa intimidade. De entrar na minha casa, ceiar comigo, eu ceiar com ele. Ter comunhão. Por isso que Daniel me chama a atenção. O homem que foi trocado seu nome, saiu da sua terra, um jovem, não se contaminava, foi crescendo. E logo se levantou uma grande inveja sobre a vida de Daniel. Trazendo para os dias de hoje, não se engane, não pasme, não se desespere, mas tem muita gente que tem inveja de você. Eliel Farias, ele sempre fala que o brilho incomoda, né? Quando você faz algo para a obra de Deus, principalmente, quando você começa a mexer no ninho do inimigo, querendo ganhar almas para o reino de Deus, se prepare, você vai incomodar. Se prepare que até aqueles que se dizem seu irmão vai ter inveja. Porque não está fazendo aquilo que é do agrado de Deus. E se você sim, você está indo buscar almas para o reino de Deus. Mas eu quero dizer para você que quando você confessa que Deus é o seu Senhor e você serve a Ele continuamente, logo Deus vai te livrar de todas as mazelas que o diabo possa lhe bombardear. Foi assim com Daniel. Daniel no maior processo, e o que me chama a atenção, irmãos, que quando foi levantada a calúnia contra Daniel, eu não encontro aqui na Bíblia Daniel murmurando, reclamando, tentando se defender. Ele foi, porque confiava no seu Deus. Eu quero dizer para você que talvez, irmãos, claro que a gente não quer ir lá para a boca dos leões, a gente não quer. Mas muitas das vezes Deus permite para a gente ter experiência. Mas se você confiar no Senhor, você vai
E esse mesmo Deus que permitiu você ir, vai lhe livrar da boca dos leões. Porque a Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente. Enquanto você está hoje no processo, Deus está levantando homens e mulheres para interceder por você. Ele levanta até pessoas que não são crentes, mas que lhe ajudam. Como aqui está na Bíblia, rei Dário, ele não quis nem se alimentar. E no outro dia ele chega lá, Tiago. E ali me chama mais uma atenção que ele faz mais outra afirmação. Ele diz assim, no versículo 20: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel, Daniel, mais uma vez ele afirma, servo do Deus vivo. Eu fico impressionado como é que uma pessoa que não conhece o Deus, observa um testemunho de alguém tão profundamente, Tiago. Ele diz, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, mais uma vez, ele disse, o teu Deus, é como ele quisesse dizer bem assim, tem alguma coisa assim, sobrenatural, né? Porque eu não posso falar no Deus minúsculo, eu não posso, eu tenho que dar uma ênfase, o rei Dário, né? Eu tenho que dar uma ênfase a esse teu Deus, porque algo eu sinto que é grande na sua vida. Mas sabe por quê, Tiago? É o testemunho diário de Daniel. E ele diz, dá-se o caso que o teu Deus, a quem, repetindo, tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Amém? Meus irmãos, essa frase, eu sou apaixonado por essa frase de Daniel. Meu Senhor, foi achado inocência em mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Nesses últimos dias, quantos inocentes Deus está livrando, está abençoando, está exaltando na terra. Ó, meu irmão, você está no processo, você está se sentindo sozinho, eu digo uma coisa a você, permaneça fiel a Deus. No maior processo que você tiver, permaneça fiel a Deus. Talvez Deus não pode te livrar da fornalha de fogo, da cova dos leões, de um passeio de barco. Glória! Talvez Deus não te livre, ou não queira, melhor dizendo, te livrar do passeio no deserto. Mas eu digo uma coisa a você, Ele vai estar com você. Ele quer lhe dar experiência. Ele quer lhe preparar para algo lá na frente. Eu disse a Deus uma vez, Senhor, eu quero a porção dobrada de Eliseu. No início da minha fé, há 12 anos atrás. Eu não me recordo, mas talvez eu já tenha mencionado sobre isso. Mas eu não sabia da responsabilidade do tamanho pedido que eu estava fazendo a Deus. E as coisas de Deus não é de brincadeira. E Jesus disse, você quer isso mesmo, Rinaldo? Anota aí. Então vamos para a minha escola. E eu não sabia, quando eu fiz esse pedido, eu estava indo para uma faculdade, e naquele dia eu estava me matriculando na escola de Jeová. Eu estava saindo do primeiro ano, do segundo ano, estava indo para a faculdade de Jeová. E nesta faculdade, você tem que passar todos os períodos para receber o canudo. Eu não sei, irmãos, eu não sei em que período eu estou da faculdade de Jeová. Mas eu digo uma coisa a você. Eu e você iremos chegar lá.
nós vamos receber esse canudo do céu e vamos ter experiência para quando a gente abrir a boca, o Senhor se fazer presente. Deus usa a gente, mas algo melhor é quando a gente passa pelo processo. Uma vez um pastor, há anos atrás, ele disse: como é que você quer receber o dom de cura se você nunca experimentou ser curado por Jesus? E a gente muitas das vezes, na euforia, disse: é mesmo, eu queria ser curado por Jesus. Você sabe o que você falou? Você está dizendo bem assim: olha, para eu ser curado por Jesus, eu tenho que ir para o leito, eu tenho que ter uma enfermidade. E em junho, eu estava aqui na sede, num culto de missões, e o presbítero pregava e dizia que Deus estava me dando dom de cura. Tiago até gravou. E acredite, irmão, desde aquele dia eu adoeci. Oh, aleluia! Mas no processo de enfermidade, Deus tem dado graça, tem revelado. Eu tenho sentido a graça de Deus sobre a minha vida, e eu quero dizer para você: suporte. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos o veem. Você precisa ter experiência com Jesus. Eu preciso ter experiência com Jesus. Estamos na mão do oleiro. Eita, você precisa parar para ouvir o oleiro trabalhar. O Rinaldo precisa parar. E Daniel, ele orava, ele sabia o momento de falar e ele sabia o momento de calar. No momento de falar, ele foi ali orar pedindo a Deus graça. E quando ele foi para a cova, foi o momento de ele ficar calado e deixar Deus agir. E Deus tomou providência. Não se precipite. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Deus te usar da forma dele. Seja um atalaia no meio da sua família. Seja um testemunho vivo. Sem palavras, você pode ganhar os teus familiares, os teus amigos de trabalho, de colégio, de faculdade, os teus vizinhos, sem precisar falar muito. É interessante, permita para encerrar, eu comecei em Daniel, dei uma viagem aqui para outras passagens bíblicas, eu vou terminar com Jeremias. Interessante que Jeremias, o seu pai, era sacerdote. E como de costume em Jerusalém, os filhos seguiam a carreira dos pais. Era honroso. Desonroso era o filho não querer seguir a carreira do pai. E a chamada de Jeremias não é fácil. Eu gosto de dizer, quem serve a Jesus, quando Jesus resgata, você é um amor sobrenatural. Porque quanto mais você é provado, mais você ama Jesus. É uma coisa que não dá para explicar. Quanto mais você passa no processo, você olha para Jesus e diz: Jesus, tu és bom. E olha o que acontece com Jeremias. Talvez esteja acontecendo com você. Talvez o diabo queira colocar dúvidas, como colocou em algum momento em Jeremias. Mas permaneça firme, porque grande é a graça sobre a sua vida. Grande vai ser a vitória que Deus vai derramar sobre a sua vida. Pois bem, Deus se apresenta para Jeremias e permita, de um modo particular meu, narrar esta conversa. E Jesus chega, e Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, eu quero te chamar para uma grande obra. E eu imagino um diálogo, eu estou conjecturando, irmãos, não está dessa forma na Bíblia. Mas Jeremias disse: diga, meu Deus, eu vou ser sacerdote, porque o meu pai é sacerdote. E começa o primeiro processo de servir a Jesus. Primeiro processo, o apóstolo Paulo disse: não vivo eu mais em mim, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, olha, eu não mando mais em mim, quem manda é Jesus, Ele é que decide a minha vida. E Deus disse: ó Jeremias, primeira coisa que eu vou mudar na tua vida, tu não vai ser sacerdote, tu vai ser profeta. E Jeremias: Deus, olha o que o Senhor está fazendo comigo. O Senhor não pode fazer isso.
eu vou contra o meu pai, contra toda a minha família, eu preciso seguir a carreira do meu pai. Não, você vai ser profeta. E eu começo a imaginar Jeremias, pois bem, ser profeta não é tão ruim não, pelo menos eu vou casar. Aí Deus diz para mim, também tu não vai casar. Não é fácil a chamada de Deus. Mas Deus, o Senhor vai me privar disso também? Sim, vou lhe privar. Se você confiar em mim, vou fazer grandes coisas na sua vida. Confie e entrega a sua vida a mim. Ah, tá bem, Deus. O Senhor não permite eu ser sacerdote. É um processo, você vai ter que me ajudar. Agora também o Senhor não permite eu casar, mas pelo menos quando eu profetizar, só vai ser bênção. As pessoas vão me aplaudir. No final da pregação, eu vou receber, não sou contra isso, mas eu vou receber uma quantia boa, vou gravar um DVD, e onde eu chegar eu vou ser famoso. É assim? Deus disse, não. As palavras que eu vou colocar na tua boca vai ferir muita gente, vai aborrecer muita gente, e tu vai para o calabouço, tu vai para a cova, tu vai lá para o túnel, o poço. Não é fácil. Mas Jeremias não desiste e abraça a causa. E onde eu quero chegar para encerrar, sacerdote recebe do povo e repassa para Deus. Profeta recebe de Deus e repassa para o povo. Mas tem momento na minha vida e na tua vida que nem a gente repassa para Deus e nem para o povo. Deus chama a gente lá para dar um passeio na casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, Deus diz, Jeremias desce, capítulo 18, versículo 1, Jeremias desce à casa do oleiro, e lá farei contigo. E quando chegou lá, Deus disse assim, ó Jeremias, tu és profeta, tudo que eu falo tu entrega, mas agora tu vai ficar calado e quem fala sou eu. Talvez neste momento você precise ficar calado, para Deus concluir uma obra na tua vida, para os teus parentes, teus familiares, os teus amigos, ver a glória de Deus na sua vida. Glória a Jesus. Eu quero encerrar agradecendo a Deus. As horas têm chegado. Desculpe os minutos que passamos, mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, porque eu estou sentindo a graça dele aqui, a presença dele. Glória a Jesus. Estamos nos últimos dias. Jesus está preparando muitos, recolhendo. Jesus está preparando muitos para pregar o Evangelho. Jesus, nesses últimos dias, vai surpreender a muita gente, vai pegar muita gente de surpresa. Aqueles que estão brincando, aqueles que não querem fazer a obra, Deus vai levantar muitos, porque Ele tem pressa de salvar os teus, de salvar aqueles necessitados. Obra missionária está no coração de Deus, está no coração de todos nós. Oxalá que o Senhor Jesus prepare muitos pescadores de almas, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus. Gostaria de mais uma vez encerrar com a oração e pedindo aos irmãos que, mais uma vez, quando forem dormir, orem, apresentem todos os familiares do nosso amado amigo, irmão Jorge Neto, não só dele, mas quantos agora, neste momento, estão recebendo a notícia que perdeu um parente. Eu não conheço, mas o Senhor conhece a todos. Então vamos orar pedindo a Deus graça, em nome de Jesus. Amém? Próxima segunda-feira estaremos trazendo mais algumas informações, os trabalhos, né? Gostaria já de mencionar que agora, sábado, né? Orem por nós, toda a equipe de missões, os irmãos convidados. Tiago está convidado, vai estar lá conosco. Campanha IDE por todo mundo. Estará comemorando, se confraternizando ali no Recanto das Palmeiras, ali em frente à Fazenda Ginipapo, Cachoeira do Mirim, nesse sábado agora. Já é o 4º ano que estamos nos confraternizando ali. Foi um ano de trabalho.
é mais do que merecido, a todos ali um descanso. Orem por nós para que o Senhor nos leve e nos traga em paz sobre as suas potentes mãos, né? Quero louvar a todos que patrocinaram esse passeio, primeiramente ao nosso Deus, porque sem Ele nós não poderemos fazer nada, e nem quero estar em nenhum lugar se Deus nos estiver aprovando. Então ore por nós, para Deus nos abençoar, né? Estaremos ali, toda a equipe, e queremos agradecer aqueles irmãos que têm contribuído, e dito que já conquistamos muitas coisas materiais esse ano, da Feira de Missões, equipe de missões. Mas eu não quero mencionar nada disso. Foi algo que Deus colocou no meu coração desde o culto de domingo. Eu quero só agradecer e tributar a Deus o que Ele fez por nós, permitindo que aquelas 12 almas, no dia 21 agora passado de novembro, na fazenda Ginipapo, viessem chorando aos pés do Senhor. Ali foi a maior bênção que podemos ter nesse ano de 2015. Que Deus continue nos abençoando e quem sabe até o final deste mês Deus não venha salvar um parente seu, em nome de Jesus. Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Que o Senhor continue estendendo as tuas mãos sobre nossa vida, sobre este programa, que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais trazer patrocinadores, meu Deus, ajudadores para esta obra. Que o Senhor, Pai, venha tirar todos os empecilhos, dificuldades, todas as investidas do inimigo. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa propagar a tua palavra através desse programa, adeb.com. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe o nosso pastor presidente, abençoe o nosso pastor. Queremos agradecer pela vitória e parabenizar pelo nosso pastor Edmilson Ferreira Teixeira, que foi consagrado pastor fechado. Também o diácono agora, o novo diácono do Benedito Bentizum, Magdiel, né? E não poderia também deixar de agradecer, Senhor, pela vida do nosso evangelista Fabrício Laranja, né? E todos aqueles que o Senhor agraciou. Que o Senhor continue estendendo as tuas mãos, guiando, capacitando e preparando esses homens para a tua obra. Meu Pai, em nome de Jesus, queremos pedir pelas almas que estão sofrendo, pelas almas que estão sendo tragadas, Pai, que nesta noite toda arma preparada contra nós não prospere. Se o inimigo preparou algo, cova para tragar, Senhor, que o Senhor feche a cova nesta noite. Dê mais uma oportunidade àqueles que ainda não te conhecem. Que o Senhor venha resgatar toda a nossa parentela, o Senhor venha abrir as portas em todas as áreas da nossa vida, Senhor. E se assim o Senhor permitir, possamos estar aqui, Senhor, na próxima segunda-feira. Abençoe todos os outros programas, Senhor, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. E nós tudo te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Presbítero Rinaldo agradece a todos, né? O Departamento de Missões, glória a Deus, DEMIB, né? E o Benedito Bentizum, Assembleia de Deus, comemorando os 100 anos. Glória a Jesus. Foi uma bênção. Amém, meus irmãos? Até a próxima, se assim Deus vos permitir.